João 8, 32 e o 36 nós vamos ler. Achou? Amém? Então a palavra de Deus diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. E o 36 diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Acrescente mais um pouco desse pão, mais um pouco dessa água, mais um pouco dessa palavra, Senhor, que venha restaurar o nosso espírito, nos fortalecer na nossa fé. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós desejamos a graça e a paz aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica. Que o Senhor te abençoe a cada um de vocês que estão ouvindo. Que o Espírito Santo possa tocar nas profundezas do teu coração, em nome de Jesus. Eu quero falar, querido, sobre a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade é uma herança que nós, os cristãos, temos por meio de Jesus Cristo e pela morte expiatória da cruz. Nós ganhamos essa coisa que se chama liberdade. Então nós temos essa liberdade para nós de presente, pela graça de Deus. Quando os israelitas estavam lá no Egito, eles estavam como escravos. Moisés foi lá e libertou esse povo daquele lugar e deu liberdade para eles. Jesus Cristo é o Moisés da nova aliança, onde ele tem nos tirado desse mundo de cativo, esse mundo que prende, né? E tem direcionado as nossas vidas como liberdade. Nós já fomos livres do mundo, amém? Então esse mundo, essa casa de escravidão que é o mundo, já não faz parte para cada um de nós, porque nós passamos pelo Mar Vermelho, nós passamos pelo sangue de Cristo, e esse mundo de escravidão, esse Egito ficou para trás. Ele ficou para trás, nós não estamos mais nele, amém? A palavra do Senhor diz aqui, Jesus vem complementar isso. E isso aqui nos lembra o que Moisés fez com aquele povo que estava cativo no Egito, onde Jesus, antes de começar o seu ministério, ele estava lá na sinagoga e ele lê essa palavra de Isaías 61, que está em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O Evangelho liberta, o Evangelho é poder de Deus. Ele liberta as pessoas da escravidão, ele liberta as pessoas das trevas. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, fala de liberdade de novo, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o objetivo de Jesus de ter vindo a esse mundo é trazer liberdade, porque o pecado ele aprisiona. Você está entendendo, querido? As pessoas dizem muito assim, aí no mundo afora: nós somos pessoas livres. Mas ninguém é livre, querido. Só Cristo pode libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não há liberdade fora do corpo de Cristo, não há liberdade fora de Cristo. Liberdade é com Cristo. Quem está no mundo, por mais que diz assim, mas eu faço o que eu quero da minha vida, não faz o que quer, porque o pecado, ele escraviza as pessoas. Porque na hora que a pessoa ela entra nas drogas, a entrada é uma coisa, depois o meio é outra. Aí ela quer sair e não consegue mais. A pessoa entra na prostituição, mas depois de um tempo que ela está lá, ela quer sair e não consegue sair mais. Então o pecado ele aprisiona as pessoas. Então ninguém é livre fora de Cristo. Nós, como filhos de Deus, podemos dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Dizer: eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Então a verdadeira liberdade é a liberdade dos filhos de Deus. Essa passagem que nós lemos aí de João 8:32 e João 8:36 é onde os judeus, eles pensavam assim, eles estavam discutindo com Jesus assim. Eles dizem assim, porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles refutam dizendo assim: nós somos filhos de Abraão e nós não somos escravos, nós somos livres.
Então eles estavam refutando aqui, né? Mas aí Jesus explica em quem está a verdadeira liberdade. Quando eles dizem assim, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos e somos livres. Aí Jesus vai falar no meio assim para eles, olha, quem pratica o pecado é escravo do pecado. O que Jesus estava querendo dizer para eles era assim, vocês são descendentes de Abraão, mas vocês são pecadores, e vocês são escravos do pecado, vocês não são livres. E ele vai explicar em quem está a verdadeira liberdade, quando no versículo 36 ele diz assim, aí eles explicam para eles, né? Jesus se explica, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Libertar do quê? Do pecado que escraviza, do pecado que nos leva a errar, porque a palavra do pecado no original significa errar o alvo. Toda vez que a gente peca, a gente está errando o alvo, errando o propósito que deu, para que Deus nos criou. Amém? Então eles esperavam, querido, nesse tempo que Jesus estava lá com eles, eles estavam sob o domínio de Roma, tinha passado pelo cativeiro, depois passou por vários impérios dominando eles, e aquele que Jesus estava ali, na época que Jesus estava encarnado, era o império do domínio de Roma, né? E eles aguardavam uma emancipação política, alguma coisa que viesse libertar eles daquele momento. Por isso que Jesus mostra para ele a maior necessidade não é libertar-se do império romano. Jesus vai dizer assim para ele assim, e conhecereis a verdade, e é ela que vai libertar vocês. É dessa verdade, da minha palavra, desse evangelho que vocês precisam para ser livres. Aquele ventilador está parando lá, tá? Ou vocês desligam ou põem no máximo, porque ele chega uma hora ele cansa. É uma marca que veio da Bahia, ele chega uma hora ela cansa no meio, né, Del? É marca Del. Então Jesus explica para eles aqui, querido, não é da libertação de Roma que vocês precisam, vocês precisam conhecer a verdade. O que Jesus estava querendo dizer para ele, eu sou a verdade. E se eu que sou a verdade libertar vocês, de verdade vocês serão livres, mas não pensam que só porque vocês são descendentes de Abraão que vocês são livres. Porque Jesus disse assim para ele, se Deus quiser até dessas pedras ele vai fazer descendente de Abraão. E não é porque vocês são descendentes de Abraão que é uma grande coisa. A grande coisa é aceitar o Filho de Deus e ser livre do pecado. Amém? Então em que consiste a nossa liberdade, querida? Liberdade cristã. Eu quero passar algumas coisas rápidas aqui com você. Primeiro, nós somos livres porque nós somos libertos da culpa. Diz assim, eu fui liberto da culpa. A palavra do Senhor em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida. Se cancelou a dívida, você não se sente mais culpado. Porque quando a gente está devendo alguma coisa, a gente sente uma certa culpa por aquela dívida. Mas se alguém pagou para você, ou se a pessoa que você devia chegou em você e diz assim, olha, você não deve mais nada. E aí você daria glória a Deus, não daria? Você falou, glória, não é? Você não deve mais nada. Aí eu pergunto para você, quando a pessoa diz assim, você não deve mais nada, você vai ficar dormindo com aquela consciência pesada, ou com aquela consciência te acusando, você fala, glória a Deus, Ele perdoou a minha dívida. Então, nós somos livres por quê? Porque nós somos libertos da culpa. Porque na cruz foi cancelado. E aqui diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravando na cruz. Então a cruz de Cristo nos libertou de toda a culpa, porque o sangue dele lavou todas as nossas dívidas. Outra coisa que nós somos chamados filhos da liberdade, né? Filhos que são livres, porque nós somos libertos do juízo. Diz assim comigo, eu fui liberto do juízo. Que dura coisa, querido, é cair no juízo de Deus, né? O João 3,18 diz assim, quem nele crê não é julgado. Quem aqui já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? Ó, então, não tem mais juízo para você. Você está fora desse juízo. Você está fora desse julgamento. Para você não existe mais juízo de Deus, porque você crê
no Filho de Deus que se encarnou, morreu por você e ressuscitou por você. Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, já está em juízo em vida, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O Calvário vai nos livrar aqui, falando de juízo, da condenação, porque diz em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nós somos chamados filhos da liberdade? A liberdade dos filhos de Deus. Por quê? Porque não há juízo para a minha vida. Eu sou livre de juízo. Liberdade do que mais? Da maldição da lei, porque, querido, a lei era uma coisa que Deus precisou ser dada ao povo, enquanto Jesus não viria, né? No Velho Testamento a lei estava lá. Você imagina aquele povo sem lei, como seria uma bagunça. Só que a lei mostrava o erro, a lei acusava, mas a lei não resolvia o problema. Na realidade, ela trazia uma maldição daqueles que não cumprissem a lei. Por isso que os sacrifícios tinham que ser feitos o tempo todo. Mas Cristo veio para nos libertar da maldição da lei. E aonde está escrito aqui, ó: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então nós já fomos livres da lei. Hoje nós servimos ao Evangelho de Cristo, a nova aliança, aonde a palavra de Deus, ela não nos condena, ela apenas nos limpa, ela apenas nos poda, ela nos disciplina e ela nos dá capacidade para continuar servindo ao Senhor com liberdade, liberdade da maldição da lei. Outra coisa é a liberdade do domínio do pecado. O pecado, ele tem um poder, e ele tem um poder de atrair, ele tem um poder de seduzir, e ele tem um poder de escravizar. Então o pecado é um poder que vem contra as nossas vidas, mas Cristo nos libertou do domínio do pecado. Nós vivíamos dominados por ele, mas em Cristo Jesus nós fomos livres. Por isso que também nós somos chamados filhos da liberdade. Pela graça de Jesus, o crente fica livre então do domínio do pecado, que prende na realidade o descrente. Olha lá o que diz João 8:24. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Está falando do poder que há no pecado. Porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. O pecado vai lá, enlaça a pessoa, ela amordaça a pessoa. É como é que é? Anaconda, né? Aqui no Brasil é chamado de sucuri, é da mesma espécie. Ela quando enrola, ela aperta e não sai mais. Porque depois que a anaconda enrolou, não solta mais. Ela primeiro morde, ela tem uns dentes virados ao contrário, tudo no céu da boca, ela tem centenas de dentes ali. Quando ela morde, até ali tudo bem, mas quando ela morde, ela já vem com o corpo, enrola, não dá tempo de soltar mais. E quando ela prende, ela vai asfixiando até que aquele animal morre. O pecado faz a mesma coisa. Mas o que Jesus fez? O pecado estava enrolado em nós, nos asfixiando, matando-nos. Jesus vai lá com o seu poder e nos tira do domínio do pecado. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Diz para quem está do teu lado: o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então os descrentes estão aqui, ó: morrerei nos vossos pecados. Mas nós não vivemos no pecado. E esse é o segredo da vitória, querido, que está aqui, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí vai para o 8:2 de Romanos.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha lá, te livrou, nós estamos falando de liberdade, tirar do domínio, te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós não estamos mais nesse domínio. E quando a gente vê crente pecando e dizendo a carne é fraca, não dá para engolir essa desculpa. Não dá para engolir mais essa desculpa, porque a Bíblia diz que o pecado não tem domínio para quem está em Cristo Jesus. Então esse crente ainda não foi liberto. Ele precisa se libertar, porque ele ainda está no domínio da anaconda. A anaconda está enrolado nele ainda. E ele vem para o culto com a anaconda enrolada, ele ergue a mão com a anaconda enrolada, mas não adianta nada, porque o pecado ainda dita para ele como ele tem que viver a vida dele. E depois vem com aquela desculpa da graça e do amor e da misericórdia de Deus, querido. Isso não cola, isso é coisa da carne mesmo. Porque o Romanos 8,2 ele garante para nós: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha, ele fala aqui, não fala que vai livrar, ele diz, te livrou do pecado e da morte. Então nós somos filhos da liberdade, somos filhos que são libertos, porque o pecado não tem domínio sobre cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Quando o pecado te sondar, quando o pecado te rodear, você pode dizer para ele, você não tem domínio sobre mim. Porque, querido, a tentação é uma maneira de tentar te seduzir. Na carta de Tiago vai dizer assim, que o homem é tentado pela sua própria cobiça. E vamos dizer assim, que nós tenhamos uma cobiça, mas uma cobiça santa. É desejar as coisas de Deus. Sermos atraídos pelo desejo das coisas de Deus. Mas quando a nossa cobiça é carnal, a anaconda se apresenta, ela atrai, ela seduz e você vai lá. Ela morde e ela enrola e mata de novo o espírito daquela pessoa, né, que tinha nascido de novo. Então nós temos que fugir do pecado, né? Somos livres, glória a Deus por isso, mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, não. Amém? Outra coisa que nós temos liberdade, que as pessoas têm dificuldade, é a liberdade dos cuidados da vida. 1 Pedro 5,7, eu gosto dessa palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem. E quando a gente vive na ansiedade é porque a gente não crê que ele está cuidando de nós. Esse que é o nosso problema. Porque se a Bíblia está falando, não sou eu que está falando, querido, é Deus que está inspirando Pedro a escrever essa passagem. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Mateus capítulo 6 fala sobre isso. Jesus está falando, vocês correm atrás de roupa, de comida e de bebida. E isso quem faz são os gentios, são pessoas que não conhecem a Deus. Deus alimenta os pássaros, Deus veste as plantas. Será que Deus esqueceu de vocês, que a imagem e semelhança dele, que é muito mais importante do que um pardal? Ele diz assim, Deus sabe do que você precisa. Busque primeiro o reino de Deus, e essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida, porque Ele tem cuidado de nós. Então, temos a liberdade com os cuidados da vida. Não podemos mais ficar presos, querido. Eu sei que temos que fazer as coisas, não estou dizendo do fazer, eu estou dizendo de se preocupar, de estar ansioso. Porque o fruto do Espírito não é ansiedade. Você não vê em Gálatas lá 5 dizer assim, o fruto do Espírito é ansiedade. Se não é fruto do Espírito, não deve existir isso na minha vida. Porque a ansiedade é sinônimo de falta de fé, falta de confiança. Se eu estou ansioso porque eu quero resolver antes na minha mente, programar, passar um filme como eu vou fazer, porque eu não confio que Deus vai fazer.
Porque eu estou num poço, eu estou num buraco fundo, eu estou num túnel sem saída, num lugar sem saída. Eu tenho que achar uma maneira de sair daqui. E não esperar em Deus. E não confiar que Deus vai dar uma saída. Porque se ele abrir um mar diante de 3 milhões de pessoas, o que mais ele não pode fazer? Se aquele povo viveu 40 anos no deserto e não se preocupava em conseguir o alimento, porque Deus dava todo dia para eles o pão que vinha do céu, o maná. A água saía da rocha. Se esse Deus cuidou daquele povo, que era um povo que tinha um coração duro, por que ele não pode também continuar cuidando de nós hoje, que somos o seu povo também, e somos lavados e remidos no sangue do Filho e do Pai? Será que o Pai esquece da gente? Então, somos livres dessas coisas, querido. Tem gente que chega a ter até o toque, né? Que eu até esqueci o que é toque mesmo, como é que é? Como? Transtorno obsessivo compulsivo. Então a pessoa começa a limpar as coisas demais, né? Lavou a casa, daqui meia hora está lavando de novo, e depois está lavando de novo. Isso aí é toque. Lava o carro de manhã, lava na hora do almoço, lava à tarde. Isso aí é toque. A pessoa começa a ter toque. A palavra adverte, querido, lá em Mateus 11, 28. Olha lá o que Jesus diz. Nós somos livres por causa disso aqui, ó. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu cuido de vocês. Lança sua carga sobre mim. Lança seu problema sobre mim. Aquilo que você está carregando, vem a mim, que eu vou dar um fardo suave, né? Faz uma troca, você dá o seu pesado e eu dou o meu leve para você. E aí Jesus vai dizer, vocês acharão descanso para as vossas almas. E é assim que nós vivemos, querido. Você não vê, por exemplo, os 3 jovens da fornalha lá do Velho Testamento, do livro de Daniel. Vocês não vão se dobrar diante da minha estátua? Não vamos nos dobrar. Se Deus quiser livrar, livre. Se não quiser, nós vamos virar churrasquinho. E vocês não veem eles ansiosos. E agora, que besteira que nós fizemos. Oh meu Deus, tem um gadernal para mim tomar alguma coisa aí? Não, querido, levaram eles sossegados, amarraram, jogaram lá e eles caíram, porque eles sabem ao Deus que serve. Mesma coisa aconteceu com Daniel na cova dos leões. Ele diz, eu não vou parar de orar só porque fez uma lei que eu tenho que orar para o rei. Eu só oro ao meu pai, eu só oro a Jeová. E 3 vezes por dia ele continua orando a Jeová. E aí lançaram ele por causa da lei na cova dos leões. E ele passou a noite toda lá. E os leões nem lamberam. Os leões só ficaram de longe. Porque Deus controla tudo, querido. Deus controla os leões que querem nos tragar. O inimigo, o diabo e todo o seu reino, eles estão debaixo da autoridade de Deus. Não fazem nada se Deus não permitir. Por isso que a nossa vida não pode dar brecha para eles. Nós temos que viver debaixo de Deus. E saber que Deus cuida de nós. Que Deus cuidou, Deus cuida e vai continuar cuidando da minha vida e da sua até o final. Nós não somos um povo abandonado, não somos um povo que Deus chamou e largou aqui na terra e foi embora, não. O Espírito dele vive dentro de nós. Os anjos que ele criou vivem para nos servir ao nosso redor. Então nós temos que crer nos milagres de Deus. Os milagres só vêm quando nós cremos. Quando nós ficamos ansiosos, isso não é fé. Então os milagres vão embora. Então milagres irão continuar acontecendo se nós crermos no Senhor. E essa é uma liberdade que nós temos. Nós somos livres dos cuidados da vida. Não ficamos mais com o povo lá fora. É que se mata, é que corre, trabalha, tal, e morre e não curtiu nada da vida, não curtiu nada de Deus, não experimentou Deus e vai para o inferno. Então, querido, o negócio é nós descansarmos em Deus. Já fomos livres disso. Porque a pessoa hoje, ela vive, o projeto de toda pessoa que não tem Cristo, ela vive para se dar bem no mundo. O tempo todo ela está com foco, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que crescer, eu vou terminar esse curso, vou fazer o outro, eu vou ganhar dinheiro, eu estou pensando na minha casa, estou pensando nisso, estou pensando naquilo, uma casa na praia, e nunca a pessoa está pensando assim, puxa, eu vou
morar com Deus, eu vou estar com Deus, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ajudar as pessoas que precisam. Então não é esse o nosso coração, esse coração é de quem está longe do Senhor. Então já fomos livres dos cuidados dessa vida. Outra coisa que nós somos livres, querido, isso nós temos quando estava no mundo, é livre e estar liberto do medo de Deus e também do medo dos homens. Tá? O crente não teme a Deus por causa do chicote. Nós não fazemos as coisas erradas. Por quê? Porque Deus vai bater em mim. Nós não tememos a Deus por causa disso. Nós não temos medo de Deus. Nós temos um grande respeito pela sua palavra, pelos seus mandamentos. Mas nós não tememos a Deus. Nós não temos medo de Deus. Não o temor no sentido de respeito, mas o medo. Amém? A palavra de Deus aqui em 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que coisa linda, Ele nos amou primeiro. E esse amor dEle que nos amou primeiro, faz com que nós tenhamos o amor dEle que lança fora todo medo. Nós não temos medo de Deus. Você tem medo do Pai? Quando você vai orar, você vai orar suando frio, suando sangue. Ai, será que Ele vai... Você não entra com a maior intimidade, com o coração descansado e cheio de paz diante do Pai, porque você não teme mais. Mas quando estávamos no mundo, por isso que as pessoas não gostam nem de ouvir falar de Deus. Sabia que no fundo, inconscientemente, é o medo de Deus, o mesmo medo que Adão teve, porque estava no... É isso aí que eu ia falar, do mundo eu estava falando. Então, quando nós éramos do mundo, nós tínhamos medo de Deus, e as pessoas têm medo de Deus. Por isso, quando você vai falar de Deus, elas não querem ouvir. Ah, não fala disso para mim, vem falar. A primeira coisa que você fala, não vem falar de religião. Ninguém está falando de religião, você está falando de Jesus Cristo. Mas elas não querem ouvir. Talvez elas tenham uma imagem de Deus como alguém que só vem para estragar a festa, né? Ou alguém que só vem para castigar, ou alguém que só vem para mandar para o inferno. E não. Se Deus quisesse mandar todo mundo para o inferno de verdade, Ele nem enviaria o seu Filho. Ele enviou seu Filho para que seu Filho sofresse no nosso lugar, para que nós não fôssemos para o inferno. Então Ele é um Pai de amor, é um Pai que nos ama. É claro que aqueles que Deus está oferecendo o Filho e Ele não quer o Filho, esse está pedindo para ir para um lugar que Deus não queria que ele fosse, mas Ele está pedindo para ir para lá. Porque é só crer no Filho de Deus, é só entregar a vida. Amém? Então eles temem a Deus porque veem Deus como um carrasco e não como um pai de amor. E o crente, querido, ele não teme mais ao homem porque sabe que seu pai tomará cuidado dele, porque sabe que há um não temas para cada dia. Para cada dia que a gente levanta, Deus diz assim para nós: não temas, eu sou contigo. É uma palavra muito falada do Velho Testamento, está em Isaías, mas eu acho muito lindo essa palavra. Não temas, eu sou contigo. Não teme, não teme os homens. O inimigo vem por um caminho e foge por sete. Davi foi o maior testemunho de uma pessoa que teve tantos inimigos, a começar pelo rei Saul e depois tantas guerras e tanto inimigo. Deus nunca deixou, querido, ele sucumbir em nenhuma guerra. Deus estava com ele. E na realidade quem tinha medo dele eram os inimigos depois, que começaram a fazer aliança, porque diz, esse cara aí ninguém consegue com ele, toda guerra que ele vai, ele ganha. É impossível ganhar, mas ele ganha. Por quê? Porque Jeová está com ele, porque o Senhor está com ele. O Senhor cuida de nós todos os dias. Não tememos nem a Deus, no sentido de ter medo de Deus, horror de Deus, e também não tememos os homens. Os Salmos diz, o que me pode fazer o homem? A pergunta é, o homem, o que pode fazer o homem se você está com Deus, querido? Aí o macumbeiro quer fazer uma macumba para você, você fala, ai, o pai de santo falou que vai fazer uma macumba para mim. Você tem Deus no seu coração? Então não há feitiçaria, não há macumbaria que possa fazer com que você fique temeroso, porque nós já fomos livres desse medo. É o inimigo que tem que ter medo de nós. É as pessoas que não têm Deus e que é o nosso mal que tem que ter medo de nós, porque dizem, ali é filho de Deus. Tem muitos ex-bruxos e ex-satanistas que dão testemunho, querido. Eu já ouvi alguns
Que quando alguém vai pedir uma feitiçaria para fazer para alguém, o feiticeiro fala o quê? Esse aí é lá do homem lá de cima, esse eu não faço. Por que ele não faz? Porque ele sabe com o que vai mexer. Então, não tema as pessoas, não tema as situações. Não tenha medo de Deus. Deus é seu Pai. E Ele te ama com amor eterno. Glória a Deus. E a última, quero falar, é a liberdade que nós temos como filhos de Deus, do temor da morte e do julgamento final, das últimas coisas. Nós não tememos a morte. As pessoas hoje têm um terror de morte. Fala de morte, vira a boca para lá. Eu queria ir com Deus, eu queria partir. Cala a boca, vira e não fala essa besteira. Querido, não é que a gente fica pedindo morte, eu não peço morte, né? Mas no fundo eu desejo estar com Deus. Eu desejo estar com Deus, eu acho que você também deseja. Tá? E quando a gente vai num velório de um filho de Deus, de alguém que viveu com Deus e morreu com Deus, a gente fica triste pela saudade, mas a gente fica feliz e fala, esse cara está curtindo antes de nós lá em cima. Ele já está nas ruas de ouro, ele já está lá com o Senhor, ele já viu a face e nós ainda estamos aqui. Então, para ele é uma alegria. Então nós não temos mais que temer a morte. Eu sei que quando a gente era do mundo, ou quando a gente estava lá fora, quando se falava de morte, a gente se arrepiava. Quando falava que alguém morreu, a gente se falava, e se fosse eu? E aí, porque você não sabe nem para onde vai, não tem segurança. Você vai para o céu, sim ou não? Só que na realidade você já está no céu. Porque a Bíblia diz em Efésios que nós já estamos assentados. Então nós não vamos para o céu, nós já estamos no céu. É o nosso corpo que vai ser transformado em glória em Cristo para entrar lá também. E a nossa alma. Mas o teu espírito já foi para o céu. Você já é um morador do céu. Você só não está lá 100% ainda, né? Com os 3 corpos, mas o teu espírito já está lá. Então, essa liberdade não existe mais. O crente, ele não teme a morte, porque eles sabem quem ele tem crido, né, querido? Olha lá, João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, diz em João 11. Mesmo que ainda alguém morra, esse viverá. Então essas promessas não nos deixam temer a morte, porque ele diz, vocês já têm a vida eterna. Vocês já são eternos comigo para morar comigo no céu. Nunca mais vocês morrerão. Né? É a promessa do Senhor. O crente, aqui em 1 João 2:1, ele não teme nem a morte, nem o julgamento futuro, por causa disso aqui, ó, que está escrito em 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia algum pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você tem um advogado que advoga a sua causa, que advoga por você. Então não tem morte, não tem juízo final, não tem nada sobre a tua vida. Ele é o teu advogado. Amém. Por que nós não tememos a morte e o julgamento final? Porque nós somos livres desse temor, porque Romanos 5:1 diz que nós já fomos justificados. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Se nós temos paz com Deus, nós não temos medo de morte, não temos medo de nada. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jó 19:25. O crente não teme a morte nem o julgamento futuro, porque sabe que seu Redentor vive. Diz aqui, olha lá no Velho Testamento, hein? Olha a profecia, olha a promessa futura, que Deus usa a boca de Jó para ele falar, porque ele diz assim no meio do seu tormento, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim, saudade de Deus. Olha como que Jó consegue arrancar uma palavra dessa, que ele de meio a tanto tormento, dificuldade, que ele passou uma etapa da sua vida. Ele diz, sei que o meu Redentor vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã,
porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor ainda vai se levantar. Nós já passamos essa fase. O meu Redentor já se levantou. O túmulo já ficou para trás. Ele vive com um corpo do homem aqui da terra, um corpo glorioso. Por isso que eu posso crer no amanhã. Por isso que eu não tenho medo da morte. Porque eu sei que se um dia eu morrer antes da volta de Cristo, o meu corpo vai se levantar da sepultura. Amém. Glória a Deus. Eu já vi muita gente falar assim: ixi, mas faz tanto tempo que se fala nisso, os mortos estão tudo no túmulo. Está esperando a hora certa para isso acontecer. Isso é as coisas finais. E os mortos se levantarão do túmulo, sim. Quando tocar a trombeta, Jesus vem nos ares, os mortos ressuscitarão primeiro. Eles sairão da sepultura. Muitos que vão ficar aqui, vão lá no túmulo e vão falar: mas tem um monte de túmulo arrebentado, um monte de túmulo aberto. O que aconteceu? Ressurreição dos mortos. E nós, se estivermos vivos, teremos um corpo transformado. Não temos medo disso, querido. Amém? Glória a Deus. Isaías 57, 21. Que diz assim: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Os descrentes não têm paz. Os descrentes não têm paz a respeito disso. Você pergunta para uma pessoa assim que não tem Deus: se você morrer agora, você já parou para pensar para onde você vai? Ele olha para a sua cara e ele não tem resposta. Eu vi uma vez um grupo de evangelismo, aliás, um homem que tinha essa performance de perguntar dessa maneira. Ele passava nas praias e alguém sempre filmando de longe, e ele perguntava assim: olha, se você morrer agora, para onde você acha que você vai? A pessoa, a maioria falava, né? Era bem claro: eu acho que eu vou para o inferno. A maioria falava: eu acho que eu vou para o inferno. Só que ninguém quer tomar uma posição. Mas não há paz, querido, para quem não tem Deus, tá? Nós já temos, e nós não temos esse desespero para nós não. Última passagem, ou melhor, penúltima, que está em 2 Tessalonicenses 1,4. O que está reservado para o descrente aqui é um futuro terrível. Por isso que eles devem temer até que não se aceite Cristo, né? Em chama de fogo. Deixa eu ver, não, 1 Tessalonicenses, perdão, não é 4 não, é versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas: os que não conhecem a Deus e praticam o pecado. Mas fala de outro grupo: e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor. Quem que não obedece? Quem já conhece e não faz. Para esses é a vingança do Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, quem não crê é reservado um futuro eterno terrível, mas para quem crê, vai estar com o Senhor na sua glória e no seu poder. Amém? E para concluir, eu quero ler Romanos 8, 21, falando de liberdade dos filhos de Deus, onde diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Toda a criação está esperando esse momento, onde os filhos de Deus, na sua liberdade, terão um corpo glorificado e estarão para sempre com o Senhor. Amém? Essa é a nossa liberdade. Então, querido, não tema nada, seja livre das coisas do mundo, seja livre do pecado, seja livre da ansiedade, seja livre do medo da morte, seja livre do medo de Deus, seja livre. Amém? Viva
essa liberdade. Você foi chamado para a liberdade. Aonde está o Espírito, aí há liberdade. Glória a Deus.